Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Estamos iniciando mais um Jornal em Foque. Jornal em Foque com uma participação especial do presidente da Câmara de Santos, o vereador Sadal Nakai, e do colega jornalista e consultor econômico Rodolfo Amaral. E hoje vamos debater temas importantes relacionados ao Legislativo e também à administração pública. O governador Geraldo Alckmin homologou o vencedor da licitação para operar o Sistema Integrado Metropolitano SIM da Baixada Santista, por meio de parceria público-privada, PPP. Trata-se do consórcio BR Mobilidade Baixada Santista, o único participante do processo, formado pelas empresas Comporte Participações e Aviação Piracicabana, que também faz parte desse grupo e que atua em praticamente toda a região na área de transporte coletivo. A licitação refere-se à operação do transporte intermunicipal, incluindo ônibus, VLT, além do fornecimento de sistemas de veículos, como os ônibus e os próprios VLTs, e a operação e manutenção nos 9 municípios da Baixada Santista. O investimento privado previsto será de 666 milhões, destinado ao fornecimento de sistemas de sinalização, telecomunicação, bilhetagem para o trecho Barreira-Samaritá em São Vicente. Inclui também o fornecimento de outros 11 veículos leves sobre trilhos, além dos 22 contratados para o trecho Barreiros-Porto. O prazo de vigência da concessão é de 20 anos. A assinatura do contrato com o consórcio está prevista para fevereiro de 2015 e o prazo para que o grupo assuma a operação será no segundo semestre do próximo ano. A população da Baixada Santista, que aguarda há décadas por uma solução de mobilidade urbana que atenda efetivamente aos seus anseios, espera que o grupo vencedor da licitação realmente se comprometa a melhorar a qualidade do serviço prestado hoje, especialmente em âmbito metropolitano, pois o serviço, infelizmente, deixa muito a desejar. Palavras dos próprios usuários. Enfim, o tema central, esses serão dos temas que será debatido aqui com o presidente da Câmara, também Sadal Nakai, e o consultor e jornalista Rodolfo Amaral. Voltamos logo após o intervalo. Até lá. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Aquecendo os tamborins. Neste sábado, a partir das 6 da tarde, você fica por dentro de toda a preparação para o Carnaval 2015. Os sambas enredo, os ensaios, alegorias e fantasias. Os grandes nomes do Carnaval Santista. Todas as curiosidades dos bastidores das escolas de samba. Aquecendo os tamborins. Apoio. Artre Fiat em Santos, 3519-4000 e São Vicente, 3579-1000. Imita Alimentos. Leve momentos deliciosos para a sua casa. Olá, estamos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque, que traz a presença do presidente da Câmara de Santos, vereador Sadal Nakai, e o colega jornalista e consultor econômico Rodolfo Amaral. Vereador, bom dia, seja bem-vindo também ao Jornal em Foque, né? A gente está concluindo 2014, o seu mandato também está sendo concluído. Fazer rapidamente uma análise assim, o que o senhor planejava quando o senhor entrou na Câmara como presidente da Câmara e concluindo o seu mandato,
o que o senhor colocou, o que o senhor vislumbrou que conseguiu realizar e o que não conseguiu realizar. Bom, obrigado, Fernando. Bom dia a todos, a você, ao Rodolfo. Bom dia a todos os espectadores do Jornal em Foque. Eu entrego a você, Fernando, aqui um relatório que a gente fizemos alguns relatórios para prestar conta da minha gestão. A minha expectativa quando assumi a frente da Câmara foi me colocar no lugar do cidadão comum. E como cidadão comum, a grande dúvida sempre era em relação à informação e à transparência. A gente não tem muitas vezes noção do que é o processo legislativo, como é que se transcorre, muita dúvida em relação às contas, à administração, a contrato. Então, a tônica da mesa, quando eu assumi, nós tínhamos algumas metas em relação a gerar informação de conteúdo e dar transparência. E todas essas metas nós alcançamos. Primeiro ato, à frente da casa, eu tinha uma propositura de lei da ficha limpa, mas como era uma atribuição que poderia afetar o executivo e poderia ser inconstitucional, o que nós fizemos? Eu fiz um ato da mesa, uma portaria da mesa, um ato da mesa, determinando que os cargos comissionados não poderiam ter pessoas comissionadas que tivessem a ficha suja. Instituímos a ficha limpa nas nomeações. E o prefeito fez por decreto no âmbito do executivo. Então esse foi o primeiro ato da mesa. Em seguida, nós procuramos reformular o portal para poder dar até uma expectativa de pleito que os jornalistas faziam que cobriam a Câmara Municipal, que não sabiam o que estava sendo pautado, quais eram os pareceres. Então a ordem do dia, que são as matérias que são discutidas na Câmara, não eram colocadas. E nós reformulamos o portal e colocamos à disposição. Então, eu encerro hoje a mesa diretora, entregando para a população um amplo acesso a tudo que acontece dentro do trâmite legislativo. Desde o primeiro momento que entram as proposituras do governo e dos vereadores no pequeno expediente, que é por onde entra e inicia o processo legislativo, é possível, através dos smartphones, dos apps, você acessar e saber o que entrou. Posteriormente, acompanhar pelo portal todo o trâmite e o que está sendo discutido. Inclusive, o munícipe hoje pode, entrando no site da Câmara, cadastrar, são 29 temas que nós elencamos, dos projetos que entram na casa estão em curso. Logo que entra na casa, você cadastrando um tema do seu interesse sobre jornalismo, qualquer matéria de lei que entre, o jornalista, o munícipe pode ter e acompanhar o trâmite na casa, de forma que possa participar das discussões com os vereadores proponentes, ou com o governo, ou em audiência pública. Então, o objetivo foi dar esse cunho de interatividade e participação, que só vai ser efetivo na medida que houver o exercício. Então, eu acho que a gente inicia a dar condições de criar uma cultura de discussão política na cidade. Esse foi o que eu consegui fazer. O que a gente não conseguiu concluir foi o trâmite da TV aberta, que é um processo longo, foi iniciado na gestão do vereador Manuel Constantino, que assinou o contrato na Assembleia Legislativa para trazer a TV aberta para o nosso município. E nós fizemos uma fase de preparação de projeto e homologação no Ministério das Comunicações. Fizemos o edital. Está pronto o edital técnico para fazer a licitação da aquisição dos equipamentos e acredito que a próxima mesa já vai colocar a TV aberta no ar, de forma a dar mais ainda informações da Câmara Municipal. Rodolfo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fernando, bom dia, vereador Sadal, bom dia ao telespectador. De fato, Fernando, essa narrativa do vereador Sadal, eu sou testemunha, aliás, eu trago aqui para a discussão, ainda na fase, hoje já lei, mas o projeto de lei aí do subsídio de transporte, que quando começou a ser ventilado o assunto na imprensa, eu fui imediatamente ao site da Câmara, imprimi, está aqui não só o projeto de lei, o parecer, a mensagem do prefeito, a Câmara Municipal, enfim, ajuda e ajuda muito para a gente que trabalha com a mídia, tá? E para a sociedade, de um modo geral, para ela ter conhecimento da profundidade dos projetos. Eu sempre fui um
grande crítico à Câmara Municipal, não as mais recentes legislaturas, mas as anteriores. Quantas reportagens, né, Rodolfo? Que nós fizemos durante esses últimos 30 anos. Aliás, hoje exatamente eu completo 30 anos da primeira reportagem que fiz como jornalista profissional no jornal A Tribuna. Parabéns. Em 1984. E nessa trajetória nós fizemos N críticas. Não era nem muito bem recebidos na época, né, Fernando, na Câmara Municipal, mas avançou muito. Eu acho que tem muito que se avançar, mas a gestão do Sadal, e acho que antecedentes mais recentes também estão de parabéns, conseguiram um prédio novo, com instalações mais adequadas. Eu acho que o processo legislativo é por aí. Nós temos alguns esqueletos antigos que ficaram, mas que com o tempo eles vão passar, que eram aquelas incorporações que ficaram, que as pessoas ganharam o direito adquirido, elas também não são as responsáveis. O responsável foi quem as autorizou naquela ocasião, e isso fez com que a Câmara Municipal de Santos tivesse um custo muito elevado, o que inviabiliza outras ações, outras reformas, outros investimentos. Mas, pelo menos nesse aspecto, o vereador deixa aí o seu mandato, está de parabéns. Eu sou testemunha, estou trazendo aqui um projeto que eu queria até já. Esse projeto, aliás, é um projeto polêmico, né? Que trata justamente dessa subvenção, uma eventual subvenção, não é isso, Rodolfo? Para o transporte público. É isso? Veja bem, a legislação federal avançou nesse aspecto. Tá? Eu, particularmente, sou favorável que o poder público tenha a possibilidade de subsidiar, subvencionar, certo? O transporte coletivo. Faz parte do processo. Então, a minha crítica não é com relação ao ato em si, mas da forma, que eu queria questionar o vereador Sadal, de que o projeto de lei foi concebido, tá? E da própria justificativa que o prefeito mandou à Câmara Municipal. Porque eu fiquei atento aqui, olha aqui, eu sou detalhista nas coisas, para ver o que seria. Primeiro, porque há muita confusão. O pessoal está falando, dinheiro do IPVA, eu estava ouvindo na televisão, né? Alguém vai perder também com isso, né? Não tem nada a ver com dinheiro do IPVA, até porque é proibido você vincular receitas tributárias. Tá? O artigo 167 da Constituição proíbe você vincular receitas tributárias a órgãos, fundos ou programas. Então, o IPVA é um fator de equivalência, tá? Até 25% do IPVA, que no ano que vem o IPVA em Santos, a cota parte da Prefeitura deve ser algo em torno de 100 milhões, daria em torno de 25 milhões. Mas um artigo da lei diz assim, que a subvenção, o subsídio, será calculado de acordo com o número de passageiros pagantes equivalentes transportados no mês anterior. Absolutamente genérico. Eu esperava, quando fui ver esse projeto de lei, ter uma memória de cálculo, ter algumas projeções. Como a Prefeitura não fez, eu fui fazê-lo, certo? Para tentar chegar a alguma coisa razoável. Então, por exemplo, eu peguei, Fernando, o último decreto 6.051, de 19 de janeiro de 2012, que deu o último reajuste da tarifa, essa de R$ 2,90. Atualizei esses R$ 2,90 de 19 de janeiro até o dia de ontem. Tá? Então, a tarifa, se fosse atualizada pelo IGPDI, daria R$ 3,43, uma defasagem aí quase de 18%, tá, acumulada. Aí eu simulei um total de passageiros transportados em relação ao número de ônibus disponíveis. A Prefeitura diz que tem 286 ônibus transportados. A média de passageiros dia por ônibus, a média nacional é de 395 passageiros, o que eu cheguei a um valor de 40.669.000 passageiros transportados. Aí multipliquei pela alíquota de R$ 2,90 ou de R$ 3,43. E a diferença, tá, entre ambas me deu no ano 21.534.000. Portanto, o patamar é até razoável. Tá? Mas eu tive que fazer um esforço enorme para chegar a esses cálculos, quando alguém na Prefeitura, alguém que assessorou o prefeito nessa questão, poderia ter facilitado. Então, acho que esse tipo de transparência, vereador, às vezes nos falta, e os vereadores, até porque o prefeito tem a maioria na Câmara, acabam aprovando determinadas coisas, ficando numa situação, às vezes, de saia justa.
Por que que isso acontece, vereador? E com a sua experiência já no segundo mandato, não dá para pedir para a administração ter uma postura um pouco diferente para que a gente possa ter uma discussão mais aberta? Eu acho que não dá para discutir com um especialista em finanças. Acho que é uma visão de números, uma visão de extrema importância, principalmente em defesa dos recursos públicos, porque, como você bem disse, ele vai sair de algum lugar e sai do nosso repasse de transferência, né, do nosso orçamento. Você está certo. No entanto, o conceito que nos foi passado sobre o subsídio foi um conceito que está integrado ao novo edital de licitação que será feito dentro de uma perspectiva nova de integração tarifária, integração de modais e revisão da forma como é feito o transporte público na cidade de Santos. Hoje, todas as planilhas de custos são feitas em cima da rodagem circular dos ônibus coletivos. E a preparação do edital técnico, pelo que nós estamos acompanhando, ele será feito de forma que será mudado o sistema circular para um sistema troncal de rodagem. Então, a fundamentação financeira em cima dos cálculos de rodagem das planilhas atuais, elas podem servir como parâmetros, mas certamente elas serão de outra forma quando houver a integração junto do VLT. Há uma projeção, hoje na abertura do programa já foi citado essa expansão da segunda parte do nosso VLT, o contrato de concessão do próximo transporte público será de 8 anos, com uma renovação de mais 8, são 16 anos que nós temos que fazer a projeção. Então, o subsídio foi um subsídio autorizativo, não quer dizer que já vai começar a ser usado no primeiro ano do novo contrato. Desse contrato atual não pode ser utilizado o subsídio. Porque a legislação federal, houve até uma discussão no âmbito da Câmara em relação aos conflitos da legislação municipal, da lei orgânica, com a legislação federal, porque a lei orgânica não permite que seja usado um subsídio para a empresa privada. No entanto, há um avanço na legislação federal em função da mobilidade urbana, em função do transporte público, e há uma legislação que dá a opção, no caso das planilhas serem negativas, os municípios complementarem com o subsídio. Então, foi nesse conceito que a Câmara acabou aprovando o subsídio para o transporte público, para que haja uma ferramenta no novo contrato, com um novo modelo, para poder manter um preço que está estabelecido como transporte público, e aí certamente haverá uma equação muito mais complexa, porque será integrada a um transporte estadual, que é o VLT. Então, foi com esta visão que nós aprovamos, dando um crédito ao prefeito, fazer uma proposta do novo modelo de transporte público para a cidade. Mas, vereador, eu até concordo com o princípio, tá? Eu discordo da forma. Um cheque em branco? Exatamente nesse sentido. Outro dia eu estava fazendo essa comparação lá no escritório, eu comparei essa situação mais ou menos assim, a um pai conversando com o filho pedindo uma mesada, tá? Aí o pai diz para o filho assim, eu vou te dar uma mesada a partir do ano que vem, que vai variar entre R$100 e R$2.500, certo? Aí o filho vai perguntar para o pai, evidentemente, bom, pai, mas qual é o critério para que eu receba 200 ou 300 ou 400 ou os 2.500? A lei não diz qual é o critério. Certo? Então, eu acho que eu aprovo o princípio de subsidiar, mas a forma, o detalhe, foi um cheque em branco, porque o prefeito, se ele gostar eu não estou dizendo que ele vai fazer isso, mas se ele não for com a cara do dono da empresa e tal, ele pode dar 5 milhões, 1 milhão. Agora, se ele gostar, achar maravilhoso e etc., ele pode dar 25. Então, eu acho que uma legislação aprovada nesse formato, certo, acaba depondo contra a própria Câmara Municipal que aprovou. E uma discussão. E que pese eu ter discordância em relação a alguns vereadores especificamente, tá? Eu sou obrigado a reconhecer que nós temos uma Câmara Municipal com qualidade, com profissionais e com pessoas sérias e competentes, porque não basta ser sérias, certo? Ela tem que ser sérias e competentes. E o caso do vereador
Sadal é um desses. Eu tenho uma admiração, um apreço, lamento muito por não termos tido a oportunidade de tê-lo como deputado estadual. Mas acho que há falhas nessa situação. Tá? Essa questão dos 8 anos por mais 8, eu também acho discutível. Por que 8? Certo? Por que não 15 e mais 15? Por exemplo, no Porto, o sistema de concessão é de 25 anos, mais renovável para 25. Porque quanto mais elástico for o período de concessão, mais tempo a empresa tem para realizar o investimento e, portanto, oferecer uma tarifa mais adequada. Não foi explicado, não foi explicado o conceito de 8 anos. Recentemente, a Prefeitura também fez aí um convênio, num processo de concessão, com a Sabesp, porque eu cheguei a discutir com o prefeito esse projeto aqui e não gostei do resultado final. Certo? Porque a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, assinou um contrato com a Sabesp, um convênio com a Sabesp, no qual a Sabesp assumiu um compromisso de encargo com a Prefeitura de São Paulo, com o município de São Paulo, de 13% do faturamento anual lá, certo? Sendo 6% para um fundo ambiental e 13% mínimo de investimentos e mais a parcela de 6%, quase 7% para um fundo ambiental. Se isso fosse, 13% fosse aplicado aqui no acordo da Prefeitura de Santos, tá? Que a Sabesp, poucas pessoas sabem, mas ela fatura em Santos, só em Santos, 250 milhões de reais por ano. 13% de 250 milhões de reais, dá mais de 30 milhões. Dava para colocar no transporte coletivo, certo? O dinheiro que nós não temos nenhum de retorno da Sabesp. Aí a Sabesp ofereceu uns 3 ou 4 imóveis, aquele da Caixa d'Água, que agora vai ter uma policlínica, e ficou por isso mesmo. E aí o argumento que se teve foi o seguinte: não, mas nós tínhamos uma dívida de 200 milhões com a Sabesp, ele herdou uma dívida. Herdou coisa nenhuma, porque se a Sabesp tivesse, ao longo desses 40, 50 anos que ela operou aqui em Santos, pago essa cota à parte para ter essa concessão, nós, ao invés de estar devendo, nós teríamos tido lucro. Então, cada um fala o que quer, certo? Mas a gente tem que analisar os fatos. Então, nós perdemos uma grande oportunidade de tirar uma boa receita da Sabesp, tá? Até para aplicar, tá? Se não no transporte, pelo menos em saúde, que nós precisamos e precisamos muito. Sim, esse é um problema seríssimo e a gente vai voltar a falar sobre esse assunto no próximo intervalo. Até lá. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Natal é tempo de reflexão. Olá, estamos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque. Lembrando que o Jornal em Foque é reapresentado a partir das 17 horas aqui na Santa Cecília TV ou pode ser assistido a qualquer momento, a qualquer lugar, no nosso canal no YouTube, Enfoque Jornal. Presidente, falando exatamente sobre essas questões, não sei se ficou muito claro também, por exemplo, esse eventual dinheiro do IPVA, eu não sei se ficou discutido, porque o prazo foi bem exíguo para discutir um tema tão importante, que nem o Rodolfo falou, que é um cheque em branco, né? Parece que foram 10 dias, né? Então, um prazo muito apertado e é aquele rolo compressor que a gente já sabe. Hoje saiu no Diário Oficial também o financiamento, também, a possibilidade de financiamento de 220 milhões da Prefeitura com a Caixa para a construção do túnel ligando Zona Noroeste, Santos, Zona Leste e Zona Noroeste, né? Isso houve uma discussão maior,
Como é que está nesse aspecto, agora virou lei, também, há um risco também de se tornar um cheque em branco ou não? Aí o Rodolfo também pode comentar sobre isso. Olha, existe um princípio de governança, né? E por isso o prefeito tem uma base de governo bem sólida para aprovar os projetos que ele tem apresentado. São projetos estruturantes, projetos que alteram os procedimentos de mobilidade na nossa cidade. O que nós acompanhamos muito antes dos projetos virem à casa em formas de projeto de lei, seja autorizativo, né, para fazer financiamento ou por subsídio, ou sejam projetos que necessitem ter a aprovação da casa para o prefeito poder fazer as suas obras ou buscar os recursos externos para fazer essas obras estruturantes. São projetos que nós não tivemos condições de acessar recursos do governo do estado por muito tempo, né? Ou viabilizar uma compatibilidade de orçamento federal com o orçamento estadual. Por exemplo, esses recursos que foram liberados, nós liberamos da Caixa Econômica, fazer o financiamento da Caixa para a obra estruturante do túnel da Zona Leste e da Zona Noroeste, eles fazem parte da contrapartida que o município precisa dar por um orçamento que é maior que isso, né? Que veio, se conseguiu no PAC 2, no PAC de Mobilidade Urbana, e junto com uma intervenção política que se teve ter, junto ao então vice-presidente Michel Temer, porque Santos não se enquadrava, quando a cidade apresentou o projeto para acessar o recurso disponibilizado na União, não se enquadrava porque não encaixava o número de habitantes. Então, se teve que fazer um acordo político, levando a Prefeitura de São Vicente para poder acessar esses recursos. Então, olhando pelo aspecto de finanças, e a gente tem na mesa hoje um especialista em finanças, a gente sempre vai colocar em dúvida a capacidade financeira que nós teríamos para poder fazer esses investimentos. Mas, dentro da visão empreendedora e de uma possibilidade de obras estruturantes, olhando a nossa região, no contexto da nossa região, o contexto de crescimento, nós temos que ter algumas ousadias. E nesse aspecto, a Câmara Municipal está apoiando o prefeito pela possibilidade que ele teve de viabilizar esses projetos e buscar esses recursos nas duas esferas de governo, estadual e federal. Então, há algumas análises que pesam para um cheque em branco e há outro lado da visão de obras estruturantes que nós precisamos para dar condições de melhorar a mobilidade. São obras que não vão ser executadas ao longo do mandato do prefeito. Nos próximos 2 anos ele não consegue, mas precisavam ser viabilizadas porque nós não sabemos se nós vamos ter outra oportunidade para acessar esses recursos no âmbito estadual e federal. Então, a gente precisa conseguir alcançar esses recursos e, na parte administrativa e financeira, conseguir achar soluções para não gerar prejuízo em outras políticas que o município precisa. Então, a bancada do governo foi favorável, em que pese que realmente faltassem alguns maiores detalhes para saber quais seriam os processos posteriores para a execução das despesas de pagamento, de onde vem, como é que será feito. Mas nós temos, a Câmara Municipal e cada vereador tem, por prerrogativa do seu mandato, buscar essas informações a qualquer tempo e a qualquer momento. E qualquer cidadão pode ter também através da lei da informação. Hoje existe uma legislação que impõe uma obrigação de transparência aos governos e um direito à informação. A qualquer tempo, qualquer cidadão pode buscar requerer essas informações junto ao Executivo e também ao Legislativo. Então, dentro desse aspecto de participação e de transparência e principalmente de controle externo da sociedade, é que nós temos que dar um voto de crédito para o gestor buscar obras estruturantes para a nossa cidade. Rodolfo, até uma outra questão, por exemplo, foi se falado, na lei eu acho que não está muito claro, essa questão dos recursos do IPVA. Quem perde? Porque esse dinheiro, se vai para um lugar, algum outro setor perde esse recurso. Esse recurso seria quem perderia esse recurso que seria repassado eventualmente se for levado adiante?
Não, na verdade é o seguinte, se você for fazer um estudo, aliás, há estudos da Associação Brasileira que trata de transporte coletivo, segundo esses estudos, 28% dos usuários que utilizam o transporte coletivo no Brasil não pagam nada, certo? Aquele acima de 65 anos, enfim, existem algumas condições, alguns segmentos que não pagam. Tem outros que pagam metade, que é o caso do estudante, certo? Então, há, na verdade, em âmbito nacional, há estudos de que essa perda seria equivalente a 11 bilhões em nível nacional. Claro que é dividido por empresas pontualmente em todo o Brasil. Então, o que esse subsídio, na verdade, iria fazer o seguinte, era recompor esta perda, certo? Por quê? Porque qual é a outra forma, se não for assim, essa forma indireta? É autorizando o empresário a compensar na tarifa daqueles que pagam, aqueles que não pagam. Certo? Então, para evitar que a tarifa fique mais elevada, utiliza-se esse apoio. Mas seria que, na prática, o prefeito assinar um cheque e mandar para a empresa para compor aquela diferença que seria o tal do equilíbrio econômico-financeiro necessário em todo o contrato de concessão pública. Mas vamos ver como a lei não definiu como é que vai ser. A gente espera que seja da melhor forma possível e acredita na seriedade do prefeito que vai ter equilíbrio. A nossa crítica é não em relação ao fato em si, mas da forma com que ele foi apresentado. E igualmente eu faço uma crítica a esta questão desses investimentos. Compreendo o que o vereador Sadal disse, o governo e a equipe de governo, o partido do governo estão lá para dar sustentação para o governo, eu não estou questionando isso acontece desde que o mundo é mundo. Mas, mais uma vez, eu questiono, porque a opinião pública ela precisa ser devidamente esclarecida pela administração municipal. Uma coisa é o município de Santos ter capacidade de endividamento, tá? E a outra é ele ter capacidade de pagamento. Se você chegar, Fernando, diante de um gerente do banco e falar que ganha 20 mil reais por mês, certo? E apresentar o holerite, ele vai te dar um cheque especial, provavelmente de 50 mil. Não significa que você vai pegar aquele cheque de 50 mil e vai numa concessionária e comprar um veículo imediatamente, porque de repente você não tem condição de pagar aquele empréstimo aos juros de 180%, 190% do cheque especial. Você vai pagar 3 carros, 2 carros a mais em função disso. Então, são coisas diferentes. Agora, a Prefeitura de Santos, portanto, pela receita corrente líquida, ela teria uma capacidade de se endividar até 2 bilhões de reais. A dívida hoje da Prefeitura gira em torno de 500 milhões, a dívida atual. Então, ainda teria um fôlego de 1,5 bilhão. Agora, eu fico me perguntando, se eu posso me endividar, e o município já se endividou uma parte, nós temos uma dívida em curso aí para pagar de longo prazo, que é do Santos Novos Tempos, não podemos nos esquecer, empréstimos inclusive internacionais. Certo? Um dia a gente vai e pede o empréstimo, depois tem que pagar. Certo? Então, não é porque eu tenho essa capacidade que eu vou fazer necessariamente o túnel da Zona Noroeste. Será que é uma obra prioritária? Que ela é importante, eu não tenho dúvida. Agora, ela é prioritária diante dessa condição? Porque tem uma coisa que eu perguntei, tanto para o prefeito aqui em outros programas, como para o secretário de Finanças, que pode ocorrer a qualquer momento, logo no início do ano, que é uma mudança de comportamento, de entendimento do Supremo Tribunal Federal, está em julgamento, um ministro Dias Toffoli pediu vistas ao processo e por isso não foi votado, que é a questão do pagamento de precatórios. A legislação garantia que os municípios pagassem até 15 anos, a razão de até 1,5% da receita corrente líquida, que é o que estava acontecendo. Bom, isso foi considerado inconstitucional pelo Supremo, que tentou criar uma regra e essa regra agora, que está em votação, é de 5 anos. Santos deve algo em torno de 230, 240 milhões de precatório. Eu pagar 240 milhões em 15 anos, o peso é X. Se eu tiver que pagar em 5, a dívida, se isso for aprovado, e dos 11 votos dos ministros para ser aprovado precisam de 8, os 2 que já votaram já foram favoráveis, então uma probabilidade grande disso ser aprovado. Se isto acontecer em janeiro, fevereiro ou depois do recesso do Supremo, o município de Santos, em 2015,
pode ter um acréscimo na sua obrigação de pagamento de precatório de 30 a 40 milhões de reais. De onde vai tirar esse dinheiro? Aí eu pergunto, de onde esse dinheiro vai sair? A Câmara. Então isso é muito mais importante e muito mais preocupante do que eu tentar me endividar. E essas coisas não são passadas às claras para a população. Então eu acho que se fosse uma dívida em casa, se você estivesse discutindo com a sua esposa, eu vou me endividar, mas pode acontecer aquela situação que está na justiça, eu posso da minha empresa pagar um funcionário que eu não paguei corretamente, a justiça pode me condenar e nós vamos ter que vender o imóvel. Se você coloca isso às claras, sua mulher fala, então não vamos mudar de apartamento agora, vamos ficar aqui. Ou entrar numa reforma, compra tudo o carro, está sendo feito como se nós estivéssemos em céu de brigadeiro. E não é verdade. Isso não preocupa? Bem, essas explicações do Rodolfo são bem destacadas, porque o que se vê assim é um excesso de obras, até de um lado positivo, mas o cenário econômico que se vislumbra aí não é um cenário tão interessante. E os números, pelos balancetes, já demonstram aí que não vamos assim, né, conseguir tantas coisas assim, e nem se sabe os recursos federais se virão na mesma velocidade que, teoricamente, poderiam vir. Isso não preocupa também, vereador? Olha, Fernando, é um eterno conflito da visão do economista com a visão do empreendedor e, principalmente, com a visão política. Não tenha dúvida, a visão econômica era importantíssima para balizar o gestor, o político, o presidente, o governador, o prefeito, é fundamental. Mas, na construção de algumas estruturas que a sociedade precisa, principalmente nesse momento, essa discussão que nos é proporcionada dentro dos conceitos de mobilidade. Nós vivemos os últimos 10 anos numa fase de consumo crescente, no aumento do transporte individual. Não há um município nesse país que não está tendo o problema que nós convivemos na nossa cidade, né? E, no entanto, ninguém previu, o governo federal não previu o nível de endividamento do cidadão. Nós vamos começar a ter sérios problemas econômicos, não é só na macroeconomia, o problema doméstico também, com o cidadão devolvendo o apartamento que financiou, o carro que comprou, endividado com o banco, com cartões, com cheque especial. Isso é fruto de uma sociedade de consumo acelerada que foi uma proposta de aquecimento da economia do governo federal. E, no entanto, nós dos municípios acabamos tendo todo esse reflexo e os governos precisam dar prontas respostas, né? Até dentro dessa visão, Rodolfo, que a gente, da recente disputa aí da possibilidade de ir para a Assembleia Legislativa, uma das visões que eu acabei tendo para uma proposta de representatividade era a defesa dos projetos metropolitanos. O governo do estado começa a fazer uma gestão de governança em cima de macrometrópoles. E os investimentos que o governo do estado começa a despender para as regiões é em cima dessas visões de macrometrópole. E o nosso município, ele precisa participar dessa visão estruturante. Hoje, o jornal local da cidade mostra o governador fez o anúncio da possibilidade já de cadastramento, anunciou a empresa que vai operar o sistema de integração e deu uma demonstração e me remeteu, Rodolfo, à nossa juventude na década de 70, quando surgiu o primeiro metrô de São Paulo, que ninguém sabia o que era o metrô. Então a gente está, nesse momento, depois de mais de 40 anos, tendo uma possibilidade de um transporte público que vai modificar o sistema de mobilidade para os próximos 10, 20 anos. E tudo isso tem um preço. Tudo isso tem um preço. E se a gente for olhar só a questão econômica, nós não faríamos esse investimento. Conversando recentemente com o deputado constituinte Gastone Rigg, ele me falou uma peculiaridade desta obra do metrô de São Paulo, porque pela viabilidade econômica não era a primeira ligação da Zona Leste que se faria, era do Norte e Sul, que tinha muito mais mobilidade, mas por questões políticas se fez essa primeira parte do metrô, onde
Posteriormente foram agregados outras extensões de mobilidade que hoje qualquer outro estado da federação quer ter um sistema de mobilidade igual ao metrô, já está saturado, mas precisou iniciar. E esses modais que o prefeito está apostando na ligação da Zona Leste com a Zona Noroeste, tem a ver com o projeto de crescimento da cidade. Né? A obra de Santos Novos Tempos, o sistema de macrodrenagem que está sendo proposto, é para levar o desenvolvimento econômico para a Zona Noroeste, para formar um novo núcleo de desenvolvimento urbano e econômico, para que a cidade possa ir recepcionar quem tem vindo para a cidade, as pessoas não terem que se deslocar tanto e ter essa visão da cidade integrada no sistema metropolitano, já que os estudos que foram feitos e que a gente teve acesso de origem e destino demonstram um deslocamento grande da parte sul e da parte norte, tanto do Guarujá vindo para a cidade de Santos, quanto de Praia Grande e São Vicente vindo para Santos para trabalhar, seja no Porto ou passando por Santos para ir para Cubatão. Então, essa visão estruturante, o nosso prefeito acabou fazendo essas apostas e politicamente, não economicamente, a gente acaba respaldando, dando apoio a esses projetos do Paulo Alexandre. Ok. Rodolfo, antes da gente voltar, a gente tem os intervalos e a gente volta logo mais com o presidente da Câmara, Sadal Nakai, e o jornalista Rodolfo Amaral, que já tem uma pergunta na ponta da língua. Até lá. No Santa, você conquista muito mais do que conhecimento. Aprende a explorar os diversos caminhos da vida e já começa a vivenciar o ambiente universitário. Aqui, além da formação, você ganha amigos e lembranças que irão acompanhar você para sempre, junto com todo o conhecimento adquirido nos melhores anos de sua vida. Colégio Santa Cecília, há mais de meio século, formando e educando gerações. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos. Foi pensando assim que o governo federal firmou um importante pacto com os governos municipais, formando mais de 314 mil professores em todo o país para que todas as crianças brasileiras até os 8 anos de idade saibam ler, escrever e realizar as 4 operações matemáticas. Acesse mec.gov.br e saiba tudo sobre o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Com o caminho de oportunidades, nossos filhos crescem com o Brasil. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal em Foque de hoje, que traz a presença do presidente da Câmara, Sadal Nakai, e o colega jornalista e consultor econômico Rodolfo Amaral, que tem uma pergunta para o vereador. Na verdade, Fernando, eu concordo com o que o Sadal falou do ponto de vista conceitual, mas sou obrigado a voltar a determinados assuntos. Até essa visão de longo prazo, Sadal, por exemplo, o Paulo Alexandre talvez tenha herdado do próprio pai dele, o Paulo Barbosa. Porque eu mesmo me recordo, eu estava ainda na faculdade de comunicação, acabei de dizer que hoje faz 30 anos de jornalismo, de jornalista profissional, mas eu ainda estava na faculdade quando surgiu a polêmica do governo Paulo Barbosa, pai, né, de iluminar a Praia de Santos. Era um absurdo. Como é que você vai gastar esse dinheiro com a iluminação da praia? Hoje, qualquer um de nós não consegue imaginar a Praia de Santos sem iluminação. Então, de fato, essa visão que ele teve lá atrás foi exitosa. Mas a questão não é só essa. É porque algumas coisas são feitas até com bom sentido, mas eu fico me perguntando e queria lhe perguntar isso. Vamos supor, nós tivemos aquele episódio, uma questão de um ano,
do Teatro Coliseu, que apresentou problema, precisava de uma reforma lá que custava 1 ou 2 milhões. 2 milhões. Aí foram lá buscar com os empresários, foram lá no Armênio Mendes, em outros empresários, buscar dinheiro. Vamos supor que amanhã um telhado ou ar-condicionado de algum outro próprio municipal tenha o mesmo problema. Aí você vai voltar lá no empresário e vai falar assim, pô, eu preciso de R$1 milhão para aquela obra. Ele fala, pô, para que você precisa? Se você está mandando 25 milhões para a empresa de ônibus, vai pedir para o cara da empresa de ônibus. Ou então, na hora que a tarifa, porque esse dinheiro também tem um limite, esses 25 milhões que vão ser colocados, isso não vai impedir que a tarifa deixe de ser reajustada ad eterno. Sim. Aí, num determinado momento, quando o estoque acabar, o que vai acontecer? O empresário da própria companhia, seja ela qual for, de transporte, que o funcionário estiver insatisfeito com o reajuste salarial, vai lá pedir para o prefeito, manda ele aumentar o valor, a greve vai sair da porta das transportadoras e vai para a porta da prefeitura e da Câmara Municipal. Guarde o que eu estou falando, essa probabilidade, então tem determinadas ações, certo, que tem algumas reações. E com relação às obras de vulto, tá? Eu não tenho nada contra, acho que elas têm que, desde que calculados adequadamente esses investimentos, elas têm que existir. Eu só tenho receio com relação ao que eu estou vendo no momento na cidade. A gente vê tapume em todo quanto que é lugar dessa cidade. Mas são tapumes que às vezes ficam 1 ano. Certo? A Praça Palmares lá, do skate, ficou, não sei, uns 8, não sei quantos meses ficou aquilo lá. 5 meses. A concha acústica, já foi anunciada a reforma, e agora, que era esse ano, já ficou para o ano que vem. E a Biblioteca Mário Faria, que está 1 ano fechado. O vereador Sadal deve estar ouvindo todos os dias lá na ponta da praia, porque é o reduto principal dele, críticas com relação ao Rebouças. É outro tapume que está lá. Não era mais fácil arrumar aquela piscina do Rebouças que gerou problema e liberar? E quando viesse um dinheiro de vulto da verbadade, fazer a obra mais estruturante? Não. Aí para tudo, as pessoas não usam, colocam o tapume, o Canal 6 também, a ciclovia está lá. Quer dizer, então é obra em todo lugar, você é verdade, mas é obra com tapume. Vamos fazer, concentrar os esforços em algumas e ir liberando para a população. Na rua em que eu moro, já está pavimentada, lá em 20 dias a prefeitura fez, o Canal 3 toda ela fez, então tem o lado bom das coisas, mas a operacionalidade, ou talvez a ânsia de fazer, certo, tem feito com que algumas situações sejam feitas aí sem o devido zelo. Então essas são as minhas críticas. Eu queria até saber do vereador, não tem essas críticas lá, vereador, quanto ao Rebouças? Não, a gente ouve muito, a crítica do Rebouças iniciou antes mesmo das obras, porque havia uma piscina, e essa piscina teve um problema de vazamento, mas você não consegue lidar com o tratamento, às vezes, da piscina, você depende de recursos, tem que fazer licitação, demora, e chove, apesar que choveu pouco, mas a piscina sempre ficava tratada com a água. Então os vizinhos olhavam de cima e falavam, foco de criador da dengue. Então sempre se tem essa visão do abandono do poder público quando a obra ou algum equipamento fica naquele stand-by, né, aguardando recursos para a resolutividade dos problemas. Rodolfo, você fala uma verdade, só que eu volto a colocar algumas dificuldades, tanto da lei de licitações, quanto a capacidade de investimento de orçamento do orçamento municipal. Então, nós temos muito pouco que sobra do orçamento municipal para fazer investimentos, né? Em qualquer equipamento. Por exemplo, nós tivemos grandes e eu participei, é o meu 2º mandato, estou no 6º ano acompanhando a política pública, e nesses 6 anos eu acompanhei 2 grandes discussões, do Teatro Coliseu e do Orquidário Municipal. Ao mesmo tempo, eu participei da possibilidade, da capacidade de recursos serem transferidos para a nossa cidade, para o nosso orçamento, para essas obras poderem serem realizadas. Então foi um remendo de emendas impressionante, o Orquidário, por exemplo. Se conseguiu, o recurso municipal era para fazer lá um pedaço, 1/10 do que o Orquidário precisava. E que se conseguiu emenda, o prefeito então, na época deputado estadual, mandou 2 emendas, vários,
Beto Mansur mandou emenda, vários deputados, tanto federais quanto estaduais, mandaram emenda. E a emenda, a concretização da emenda do parlamentar, ele depende de projetos. E o projeto foi remendado, foi puxadinho, faz um puxadinho aqui para conseguir consolidar o orçamento da emenda, para fazer uma reforma, o outro para fazer lá a parte de laboratório. Então, quando você entra no processo de licitação, você não fez uma licitação completa, do projeto pronto. E isso causa um grande problema de fiscalização, de empreiteira que não teve capacidade de entregar as obras. Para o poder público isso é muito difícil. Os nossos orçamentos, a sincronia de orçamentos, ele fica difícil para o gestor público ele conseguir fazer com eficiência. Precisa ter muita gente acompanhando. No dia que a gente tiver a unificação de mandato, que os orçamentos forem aprovados ao mesmo tempo, você sabe disso, você é economista, será muito mais fácil para você conseguir um recurso de transferência e fazer uma licitação única para determinados projetos. Não precisa ficar pedindo para deputado emenda para você concluir alguns equipamentos públicos. Então, o que eu percebo que essa administração, pela proximidade que o nosso prefeito teve junto ao governador e pela proximidade do ano eleitoral, que implicava no impedimento de transferências de recurso, foi viabilizado todas as possibilidades de orçamento possíveis. E é ruim porque no dia a dia você convive com obra, né? Mas isso vai passar, isso tem que passar, porque as obras devem ser concluídas. A responsabilidade nossa, enquanto vereadores, de fiscalizar da execução, dos repasses serem feitos corretamente, do dinheiro público ser usado corretamente, mas que é um momento da cidade viver obras em função da possibilidade de acessos que o prefeito conseguiu, viabilizar os projetos antes do ano eleitoral ser proibitivo para que fosse aprovado determinados repasses, é o que está resultando na nossa capacidade hoje de conviver com obras que, tanto de verbadade, quanto de emenda, como transferências do orçamento do Estado para algumas obras e que estão sendo concretizadas aí na nossa cidade, e a gente acaba convivendo com essas várias obras ao mesmo tempo. Em relação especificamente ao Rebouças, são vários equipamentos também que acabaram sendo feitos ao mesmo tempo, né? Na Zona Noroeste, no Dali Coutinho, no Pagão. Então, também são equipamentos que estão sendo revitalizados, estão sendo, na verdade, renovados, foram derrubados e estão sendo feitos novos equipamentos. Ao final do mandato do prefeito, eu acredito que a gente possa fazer realmente um balanço da capacidade de execução correta dessas transferências que vieram para cá e da situação financeira que a gente vai encontrar no orçamento de 2017. Então, a gente torce que o prefeito consiga aí, junto com a sua Secretaria de Finanças, fazer esse acompanhamento de maneira correta, de ter eficiência tributária para gerar aí a cobrança dos serviços do ISS, principalmente das empresas que venham para cá, né, que a gente consiga aí não ter perca num ano que vai ser muito difícil, num ano econômico que vai ser muito difícil, mas a gente está apostando sim que essas obras sejam executadas e que em futuro recente, até 2016, a população de Santos possa olhar isso como passado e usufruir de todos os equipamentos que estão sendo propostos pelo governo. Vereador, infelizmente, o senhor sabe que nós somos limitados pelo tempo, teríamos muito, Rodolfo também teria muita pergunta para ser feita, infelizmente o tempo é curto, a gente agradece aí a sua participação e desejamos votos de festas aí e para o Legislativo, né, a importância do Legislativo ficar efetivamente a atuação, que a gente pode perceber também que houve uma derrota aí do PSDB aí nessa discussão da mesa diretora. O PMDB foi lá e deu um baile aí nesse sentido, né? Mas enfim, essa é uma outra discussão, a gente vai ter outras oportunidades aí nesse sentido. A gente agradece a sua participação, boas festas para o senhor, né? Rodolfo, muito obrigado pela sua participação também, boas festas aí, um ano profícuo nesse aspecto, né? A gente lembra que esse programa, ele vai ser reapresentado no período agora, entre as 2 próximas semanas, teremos programas reapresentados que você pode assistir aqui na Santa Cecília TV ou a qualquer momento no canal no YouTube Enfoque Jornal. Tenham todos
um ótimo final de ano, boas festas, um ótimo Natal e nos veremos novamente em 2015. Até lá. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.